Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta nessa quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023 e a gente vai falar agora então para o mercado de café. Produtor de café viu aí a commodity virar o ano embaixo, o café continua caindo e a gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Muito se fala em preocupação ainda com a safra brasileira, mas tem previsão de chuva no radar que pode estar ajudando a pressionar essas cotações e tem ainda os estoques certificados Lanais que continuam em pauta nesse mercado. Hoje nós tivemos também a divulgação de dados da produção colombiana e tudo isso dá um novo ingrediente aí para esse mercado de café que continua trazendo grandes emoções para o produtor. Mas para conversar com a gente aqui agora, eu convido então quem entende do assunto e quem vai falar com a gente em nome do Rabobank hoje é o Guilherme Moria. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Virgínia, boa tarde a todos. Guilherme, vamos lá. Eu acho que das últimas vezes que nós conversamos, a gente só falou de café em baixa, muito pontualmente, o café testando alguma recuperação, virou o ano caindo e a gente parece que não está vislumbrando aí num curto prazo, pelo menos, uma subida de forma tão expressiva como foi a queda, né, Guilherme? O que está acontecendo para esse mercado? Pois é, Virgínia, se a gente for olhar o mercado de café, tanto globalmente, né, nos preços de Nova York como local, a gente pode ver que desde setembro os preços em média aí sofreram uma forte desvalorização. Lá fora um pouco mais do que aqui, né? Então, lá fora, olhando de setembro até o momento, uma média aí de queda de 27%, 28%, né? E aqui no Brasil, 20%. Daí, no entanto, quando a gente olha no mercado no último mês, vamos dizer assim, né, de dezembro para janeiro, a gente pode ver que Nova York ainda testando novas baixas, né, teve uma baixa aí de 2% de dezembro para janeiro, porém aqui no Brasil provavelmente o efeito do câmbio deve estar ajudando um pouco a gente, porque a gente teve uma valorização média aí de 2% olhando o preço médio de dezembro para janeiro. Mas, de qualquer forma, é um preço muito, muito abaixo do que a gente viu em boa parte de 2022. E a gente acredita que, lógico, tem o fator da safra brasileira em 2023 que pode estar pesando, sim, contribuindo para essas baixas. Em especial, a gente pode ver que a partir de outubro a gente vem recebendo nos principais polos de produção de café aqui no Brasil boas precipitações. Mas, no entanto, eu acho que nos últimos, vamos dizer assim, no último mês em específico, eu acho que 2 pontos vem pesando bastante para a gente ver esses preços de café testando aí novas baixas, né? Acho que o primeiro ponto você elencou muito bem, que são os estoques certificados de Nova York. A gente viu eles aí nas mínimas históricas, mais ou menos em outubro, novembro, e agora, recentemente, a gente viu uma grande recuperação aí, acima de 800 mil sacas, né? E com um volume pendente ainda bem grande, acima de 200 mil sacas para ser incorporada nos estoques. Tudo isso em um momento que a gente pode ver que Brasil exportando menos café em relação a 21, você mesmo pontuou que Colômbia também exportando menos café, e aí diante desse contexto, muita gente pode estar se perguntando, está exportando pouco café, tem pouco café ofertado e mesmo assim o preço está caindo. E aí que a gente vai para um terceiro elemento, né, que além dos estoques certificados de Nova York, o consumo de café, que é o que a gente vinha até conversando um pouquinho antes, que existia uma preocupação nos principais polos consumidores de café, e isso tudo vem gerando uma preocupação, porque você está exportando menos café, os estoques estão aumentando, significa que da outra ponta está tendo um consumo aí mais limitado de café. Na nossa estimativa, Virgínia, só para você ter uma ideia, a gente já vinha falando aí de uma preocupação com relação ao consumo, então a gente reduziu a nossa expectativa de consumo para o próximo ano safra, para o próximo ciclo. Para você ter uma ideia, geralmente o consumo de café ele cresce entre 2%, 2,5% ao ano, e a gente acredita aí num crescimento abaixo dessa média, aí ao redor de 1,6%. Então, acho que no último mês em específico, esses dois fatores aí, o estoque e o consumo, eles vêm pesando um pouco mais aí na precificação dos preços de café. E essa questão do consumo, Guilherme, a gente pode atrelar aos problemas globais que estão acontecendo? A gente tem inflação nos Estados Unidos e a recessão na Europa. É ligado a isso? Tudo acaba se interligando e aí a gente justifica esses números?
no final a gente tem que acabar associando esses fatores, Virgínia, porque no final a gente tem uma desaceleração nas economias em países ricos, né, que são os principais consumidores de café. Então você tem Estados Unidos, você tem a União Europeia, até mesmo o mercado japonês enfrentando algum tipo de limitação, e aí tudo acaba se interligando. Então você tem uma inflação alta, uma economia crescendo menos, é natural que, em especial, o consumo fora do lar, ele acaba sendo impactado. E curiosamente, né, se a gente for olhar as duas bolsas, né, Nova York versus Londres, ou seja, café arábica versus robusta, você pode ver que o mercado de arábica ele sofreu um pouco mais do que o mercado do robusta. Isso é um sinal até que está tendo menos demanda por café arábica nesse momento, que é mais caro, é mais custoso, do que o café conilon, que está sendo incorporado cada vez mais nos blends aí, não só do Brasil, mas também no mundo afora. E, Guilherme, o mercado virou o ano muito travado, né? A gente vem falando isso também várias vezes aqui no Notícias Agrícolas, inclusive com você, que o produtor, de fato, está esperando mais para fazer novas travas, para fazer novos negócios. Com esse mercado em queda, a gente teve alguma melhora ou a gente continua com o mesmo cenário? O produtor esperando para saber o potencial da safra 23 antes de fechar negócio? Acho que esse é o ponto, Virginia. Teve uma parte dos produtores decidiram comercializar a produção até um pouco antes da queda dos preços, vamos dizer assim. Esses conseguiram ter uma certa rentabilidade, mas a gente não pode esquecer que o volume de café produzido em 22 foi muito aquém das expectativas. Lembrando que era um ano de ciclo de alta produção, inclusive, né, Virgínia, que foi impactado pelas situações de seca e geada. Então, teve uma parte dos produtores que esses aí decidiram esperar um pouco mais, afinal, viram que a produção de café do vizinho e dele mesmo foi muito aquém e decidiram esperar por melhores oportunidades. E aí, esse caso aqui em específico, eu acho que ele não tem tanta pressa em comercializar ainda, pelo menos até o início da próxima safra, né? Que é um momento que provavelmente ele vai precisar mais de caixa, é um momento que ele vai precisar mais de capital para realmente começar a fazer a colheita. Então, esse produtor aí que tem um pouco mais de fôlego, ele não tem motivação nenhuma para vender o café nesses patamares atuais hoje, né? Se a gente for olhar, ainda mais pensando que ele já viu esse preço aí a 2,20, 2,25, 2, 3 meses atrás, Virgínia. E, Guilherme, condição climática, né? Diferente dos últimos 2 anos, pelo menos, a gente tem os modelos meteorológicos, eles estão mais otimistas, né? Para as áreas de café aqui do Brasil, inclusive com muita chuva, principalmente ali em Minas Gerais. O clima ainda está no radar desse mercado nesse momento? Não tenha dúvida, Virgínia. É um momento que a gente está observando atentamente o clima, exatamente para entender como que vai ser o enchimento de grão, como é que vai ser essa parte aí de desenvolvimento da colheita. Então, a gente chega agora num momento crucial de monitoramento das lavouras. Então, o janeiro, fevereiro e o março são meses aí fundamentais que a gente olha bastante o clima. Com relação ao clima, acho que vale a pena salientar até, Virgínia, que a gente teve um período muito seco entre fevereiro até o início das chuvas em outubro em muitas regiões produtoras de café. E algo que a gente vem escutando bastante, em especial ali no Espírito Santo e na zona da Mata Mineira, é que realmente foi um volume ali que impactou ali a florada, o pegamento de flor, inclusive, foi um pouquinho aquém do que a gente estava projetando, eu estava imaginando. No entanto, acho que o que vale a pena levantar o ponto é na região da zona da Mata Mineira, que no Espírito Santo, boa parte das lavouras são irrigadas. Então, para a gente, olhando nesse primeiro momento, preocupa um pouco menos. Agora, na zona da Mata, que é uma região que não tem irrigação e sofreu bastante por esse período seco, a gente tem algumas dúvidas ainda do potencial produtivo na região. Então, no mês que vem, a gente vai estar fazendo uma visita nas principais regiões produtoras de café para exatamente entender essa questão do que pegou de fruto, o que desenvolveu e como que está o desenvolvimento da lavoura. E, Guilherme, para esse produtor que está esperando uma possível recuperação nos preços para fechar negócio, a gente consegue vislumbrar uma mudança no cenário, pelo menos no curto prazo, ou até a entrada da safra do Brasil a gente vai permanecer com o mercado operando do jeito que a gente vem vendo aí nesses últimos dias?
Veja bem, Virgínia, eu acho que existe sim uma margem aí de uma recuperação nos preços aí, olhando o curto prazo, até a entrada da próxima safra brasileira, porque a gente colheu a gente teve uma safra aí frustrada ou abaixo das expectativas em 2022 e a gente está observando também que os nossos vizinhos também não estão performando bem. Então eu acho que existe uma margem a partir do momento que a gente começar a observar esse ponto nas exportações de café brasileiro, ou seja, começar a ver uma queda mais acentuada nas exportações de café, em especial do Brasil, talvez os preços reajam um pouco mais a esse momento, né? Afinal, a gente está falando que não vai ter uma queda no consumo, e sim vai crescer menos o consumo de café. Então, acho que existe uma margem ali, pelo menos até a entrada da próxima safra, e também a gente observar as exportações de café aqui no Brasil diminuírem, né, já que a gente colheu uma safra abaixo do projetado, abaixo das expectativas, existe uma margem ali de um aumento nos preços ou de uma reação nos preços. Mas, de novo, né, vai depender muito das exportações de café e olhando aqui para o Brasil. Se a gente não observar uma queda um pouco mais acentuada, um pouco mais significativa das exportações de café aqui do Brasil, pode ser que os preços eles fiquem nesses patamares aí até a entrada da colheita brasileira. Guilherme, falando na safra 22, qual que é o número que o Rabobank trabalha de produção? Que vocês fizeram uma reestimativa também, né? Daquele primeiro número que foi divulgado, por conta das condições das lavouras, esse número foi revisto, né? Sim, a gente fez uma redução no final do ano passado, né? Exatamente por conta das situações de seca, colheita, mas a gente pretende fazer mais uma revisão quando a gente faz uma pesquisa interna aqui, olhando os estoques de café. Tá. Então, hoje, o nosso número tá por volta aí de 63 milhões de sacas, né? Então, para essa safra atual de 2022, e aí a gente mas ainda é passível de revisão aí nos próximos meses, porque a gente vai fazer uma investigação em cima de estoques, né? Então, dependendo do que a gente teve de exportação, a gente tem um consumo e olha os estoques, a gente faz uma nova revisão nessa safra de 22, Virgínia. E vamos falar um pouquinho dos nossos concorrentes da Colômbia, que divulgou o fechamento aí de 2022, divulgou no finalzinho, depois do pregão de ontem, né, Guilherme? E a Colômbia já vinha reportando mensalmente durante todo o ano de 2022, problema lá com excesso de chuva e quebra na produção, e os números de fato se consolidaram aí abaixo de 12 milhões de sacas. Mas chama a atenção que a Colômbia também exportou menos, mas o que me chamou muita atenção, Guilherme, é que o mercado não reagiu, né, a esses números. Sim. Isso que você explicou tudo aqui pra gente durante essa nossa entrevista, continuou em queda. Qual que é a leitura que a gente faz? O mercado já havia precificado esses problemas na Colômbia, Guilherme? Eu acho que já era esperado que não só a Colômbia, mas como o Brasil e também a América Central tivesse uma menor oferta de café. Então é mais uma formalização, acredito, dos números, né, que já eram esperados para serem menores do que o último ciclo. Então, quando a gente olha esse número e o mercado não reage, com certeza já era prevista uma redução que só está se materializando agora. Eu acho que um ponto que o mercado deve estar prestando mais atenção agora é como que deve estar andando o consumo num período do inverno no hemisfério norte, Virgínia. Então, realmente, eu acho que o mercado já esperava uma safra menor, tanto colheita como exportação menor da Colômbia, e por isso que a gente pode ver que o mercado pouco reagiu a essas notícias. Consumo no hemisfério norte, nós já temos alguma informação ou tem que esperar mais um pouquinho, Guilherme? Olha, o nosso dado, Virgínia, com relação ao consumo global, conforme eu falei com você, a gente está estimando aí para o próximo ciclo, né? Então, o 22-23, que começou em outubro e finaliza em setembro de 23, a gente reduziu esse crescimento do consumo para casa aí de mais ou menos 170 milhões, né? Então, sendo mais exato aqui, 169,5 milhões. Então, tudo isso é a nossa projeção aí, crescimento de 1,6%, esses 169,5 milhões de sacas, né, no mundo, e tudo isso já está traduzido nessa estimativa. Perfeito. Guilherme, obrigada, viu? Pela sua primeira participação do ano aqui no Notícias Agrícolas. Já deixo o convite aberto para você voltar aí durante todo o ano de 2023. Você sabe que você é da casa, sempre muito bem-vindo. Até a próxima.
Obrigado, Virginia, e boa tarde a todos. Portanto, então, essa nossa análise para o mercado de café, que virou o ano embaixo, continua operando do lado negativo da tabela. Hoje, lá em Nova York, sendo negociado aí abaixo de 1,60, é um número significativo, porque o Guilherme trouxe aqui para a gente que, de fato, o mercado continua de olho aqui no Brasil. Há, sim, certa esperança, certo otimismo no mercado de uma recuperação no café arábica desse ano, mas, principalmente, os estoques certificados em alta e o consumo mais lento a nível global é o que vem pressionando essas cotações e impede, então, um avanço mais significativo. O Guilherme trouxe aqui para a gente que até a entrada da safra brasileira, o mercado vai continuar acompanhando, é claro, as condições climáticas aqui no Brasil. Os modelos hoje, eles são mais otimistas do que a gente viu nos últimos 2 anos, mas o mês de fevereiro e o mês de março também são meses importantes para a produção e é justamente onde nós tivemos problemas nos últimos anos. Então, o Guilherme trouxe para a gente que clima continua no radar. A safra de 2023 ainda traz uma dúvida muito grande. O produtor, por conta disso, participa pouco do mercado, espera para fechar novos negócios e quando se fala em recuperação, o Guilherme trouxe para a gente que podem haver oportunidades pontuais de recuperação nos preços e é nisso que o produtor precisa ficar ligado. A tendência é que continue sendo o mercado, a gente continue vendo o mercado nos moldes que nós estamos vendo nessas últimas semanas, mas por conta dos fatores macroeconômicos e também condição climática e tudo mais, a gente pode ter certa volatilidade e nesses dias de mais volatilidade o produtor pode encontrar boas oportunidades de fechar novos negócios. Paralela a tudo isso, falando agora um pouquinho de Colômbia, divulgou recentemente então os dados oficiais da safra 2022 no país vizinho, confirmando o que já era esperado e o que também já havia sido precificado pelo mercado. A Colômbia encerrou o ano passado então com uma produção abaixo de 12 milhões de sacas. Por lá, o problema nas lavouras é o excesso de chuva ocasionado pelo Laninha. Então, 3 anos de chuva consecutiva trouxe bastante problema no Parque Cafeeiro da Colômbia, que inclusive faz um chamado para os produtores fazerem essa renovação, pensando em 2024 e 2025 numa recuperação. As exportações colombianas também tiveram queda no mês de dezembro e também no ano. O ano terminou com 8% a menos de café disponível no mercado internacional da Colômbia e tudo isso, então, a gente precisa continuar acompanhando para ver se a Colômbia, assim como é esperado no Brasil, pode ser que tenha aí uma recuperação em 2023. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, eu sou Virginia Alves, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.